bursite que eu tinha, acabou com o remédio para ansiedade. Graças a Deus também. E se você tiver algum meio de colocar as mãos, mas você não pode fazer, é só para você fazer uma força para que você suba um pouquinho. Sim. Tá certo? Sim. Só isso. Só isso. Então, você segura firme, abaixa um pouco, para o corpo pesar um pouco, não pode ser muito. Tem que ser num quantitativo suportável. Tá bem? Que aí você faz isso umas 4 vezes ao dia, que você vai sentir mais tranquilo. Bem? Porque às vezes não é só questão de remédio. Sim. Porque remédio vai remediar. Não é assim? É só para remediar. Tá tudo bem contigo? Bonito? Então tá bom. Posso te dar um abraço? Pode. Olha só como que ela conquistou. Pode pegar aqui. Pois é, acabou que eu liberei, o pessoal achei que você não fosse. Não, mas não tem problema. Era para liberar mesmo. Você me perdoa. Eu quero falar com vocês. Ah, tá. Fala com a gente também. Eu vim só para dar um oi aqui. Deixa ele mais à vontade, não é assim? Ela, né? Ela. Ele é cachorro. Calma. Eu já converso com o senhor, tá? Posso sentar aqui? Como estão vocês? Nós estamos bem. Você deixa eu ficar aqui um pouco. Claro. Como está você, Célia? Engraçado. Está indo para onde? Lá para cima. Se for lá para cima, como vocês dizem, ótimo. Não pode ficar por aqui. Eu te agradeço muito mesmo. Pode deixar à vontade. Vocês já pararam para refletir por que esta equipe é chamada de equipe amor? Será por quê? Os animais são os nossos grandes mestres na arte de amar. Uma boa resposta. Precisamos aprender a amar, né, Zé? Oportunidade. Precisamos aprender a nos amar. Também. Como que eu sei que eu me amo? Cada um cuida, né? É quando nós nos cuidamos. Aquele que não sabe conservar não é digno de usufruir. Isto é lei divina. Todos vocês aqui que têm mais de 30 anos, não, 30 é pouco, vamos pôr 50. Todos vocês que têm mais de 50 anos, que já começam a olhar um pouco para trás, em todos os passos dados, estão tendo a bela oportunidade de refletir sobre os gastos excessivos de toda a energia que a princípio parecia não esvair-se definitivamente.
Imagina se você reencarna consciente de que você precisa economizar no seu quanto energético, porque você precisa caminhar mais 150 anos. Recentemente alguém me disse aqui, foi me fazer um questionamento, por que os espíritos envelhecem na Terra? Eu deixei claro que não existe envelhecimento, existe desgaste por mau uso da liberdade. Então, a responsabilidade de vocês aqui é muito grande, porque até pela base do nome, equipe amor. A grande maioria dos companheiros que trazem seus filhos para receber aqui a aplicação, muitos deles não são espíritas, muitos de vocês convidados a este trabalho não são espíritas, mas devem ser cristãos. Porque o cristão é aquele que serve. Não é isso? O cristão não precisa pedir nada. O cristão é o que serve. E quando nós aprendemos a servir, pode ter a certeza de que aquele que serve não falta nada. Eu, dialogando hoje, eu disse que nós conhecemos cada um de vocês pelas emanações das cores que os pensamentos geram e que marcam os seus corpos. Então, nós não precisamos fazer um exame da tecnologia que a Terra oferece para poder definir que enfermidade está no corpo. Nós fazemos o contrário. Ao olharmos para os corpos, estou falando no plural, para os corpos de que vocês fazem uso, eu posso dizer com propriedade, todas as enfermidades que vocês poderão construir ao longo do processo encarnatório. Então, às vezes, numa fala, numa orientação que nós damos, nós aqui não vamos definitivamente atuar num problema já manifestado. Nós vamos buscar a causa dele. Enquanto que a medicina faz o inverso. Razão porque eu tenho o costume de dizer que nós temos que ser agentes da esperança sempre. Se alguém está com um câncer e ele chega no hospital, ele simplesmente coloca a vida dele nas mãos de um médico. Olha a responsabilidade disto. Se eu tenho um animal e este meu animal está morrendo, eu chego a um veterinário e coloco todas as minhas esperanças ali. Olha a responsabilidade de... por razão porque eu tenho dito que precisamos separar o que é um profissional do sacerdócio. Meus filhos serão conhecidos por muito se amarem. Jesus não disse que era amar ele, que ele não está precisando ser amado. Porque ele é o amor. Mas, a partir do momento em que nós passamos verdadeiramente a nos amar, nós começamos a criar o quê? Pegadas.
E a humanidade está carente disto. Então vamos fazer uma melhor reflexão do nosso cotidiano. O que eu desejo para mim amanhã? Acabei de dizer, a morte é uma sequência da vida. Para o preguiçoso, morrer é dormir no plano espiritual. E conforme, às vezes, algumas tendências religiosas, para um criminoso que cometeu vários crimes e sair daqui e for dormir por longos anos, isto seria até uma caridade divina. Mas para o trabalhador, não. A morte é apenas uma mudança de espaço e tempo. E ele simplesmente deixa o trabalho aqui para continuar. Porque para o trabalhador não precisa descanso. Porque o verdadeiro trabalhador não se cansa. Porque ele é comedido em tudo o que faz. Ele sabe como usar e produzir suas próprias energias. Então não há cansaço. Então, meus amigos, todos vocês que estão aqui estão por a convite, estão por permissão divina. Este trabalho não é meu, não me pertence. Este trabalho é um pedido do Cristo Jesus. Porque os homens se preocupam muito com os homens, mas esquecem que sem a natureza em seu conjunto, não há vida. Pode tirar toda a humanidade desta terra que ela continua, pelo contrário, ela vai viver plenamente. Mas tira-se toda a criação desta terra, os homens morrem. Por quê? Porque somos um conjunto. As bactérias matam, os vírus matam, não. Cada criatura divina tem um objetivo, tem uma finalidade de ser criada. Mas quando nós geramos pelos nossos crimes energia suja, nós simplesmente desviamos a função daquele que foi criado para gerar equilíbrio. Então vamos acordar? Vamos ser nós em qualquer lugar. Não sejam bonzinhos. Eu não gosto de bonzinhos. Eu gosto de homens bons. Porque o bom, ele é bom em qualquer lugar. É no corpo, fora do corpo. É em vigília ou fora da vigília. Ele é bom. O bonzinho precisa de placa. O bonzinho não se ama, o bom não. Eu acabei de fazer uma ressalva ainda há pouco, quando um companheiro disse que o Chico foi um bom médium. E eu consertei. Não, Chico não foi um bom médium. Chico foi um médium bom. Ou seja, o médium da bondade. E se foi o médium da bondade, ele foi o médium do amor. Não tenho dúvida disso. Mas bons médios está cheio por aí. Aqui está cheio de bons médios. Mas eu queria que todos realmente repensassem. Vamos nos transformar em médios bons. É isso? É isso. Alguma pergunta? Meu quarto já está pronto. Seu quarto? Ele já está ocupado. Ah, graças a Deus.
Está ocupado, mas eu puxei lá mais um quarto. Mas ele ainda está ocupado, chefe. Continue trabalhando. O trabalhador do Cristo, ele não aposenta. O trabalhador do Cristo não se sente doente. O trabalhador do Cristo usa o bom senso e não tem medo. O trabalhador do Cristo está sempre empreendendo. O trabalhador do Cristo tem que ser sempre bem lembrado. Ele quer fazer amizade. Não é isso? Mais alguma pergunta que eu vou descer? Eu quero, não sei se é pergunta, mas um comentário assim, que eu estou pensando. Você falou que a gente deve se amar. Né? Mas a gente, na condição humana, muitas vezes, a gente comete tantos deslizes, né? A gente se enxerga com tantas imperfeições, que é um caminho, assim, que precisa de ter muito equilíbrio para a gente não ficar no chão, né? Se perceber com a capacidade de se trabalhar para melhorar, porque é muito tênue essa linha, né? Porque muitas pessoas caem, né? Se deprimem, se culpam, às vezes nem sabem por que dessa culpa. Né? É uma culpa que não tem nome e que gera muita angústia. Né? E qual que é o passo para a gente poder sair desse lugar e começar a enxergar a possibilidade de se amar? Quando foi dito pelo grande sábio que não se deve construir casas sobre areia, mas em rochas, porque o vento não leva. E é claro que isto foi dito num tempo onde não se conhecia ainda na terra as formas mais duráveis para uma construção. Mas o objetivo era extrair o espírito da letra. Quando eu digo que o princípio do amor é primeiro se amar, porque você não pode dar aquilo que você não conquistou. E para nós nos amarmos, nós temos que construir este amor. Assim como eu tenho dito que para ser feliz, nós temos que construir o edifício da felicidade. Os elementos para essa construção, todos eles existem. Deixa ele no chão. Ele quer fazer amizade. Então, os elementos estão aí. E as ferramentas também. Deus deu todas as ferramentas para se construir este grande edifício. Imaginamos que os tijolos para a construção do amor chama-se respeito. Por que nós precisamos reencarnar sucessivamente? Porque não existe o respeito por si mesmo. Vocês não se respeitam. Basta pensar. Olha que interessante. Quando eu não me respeito, eu estou cometendo um crime comigo. E aí eu sofro, porque eu estou enfermo. Olha o que Deus faz. Por misericórdia,
Deus permite a dor. O que é a dor? Dor não tem nada a ver com sofrimento. Sofrimento é uma criação humana. Eu reencarno com limitações porque eu mesmo criei limitações. Isto é chamado de dor. Através da limitação eu vou refletir. E aí eu aprendo que não se pode construir um grande edifício sem os elementos necessários. Você já imaginou, Patrícia, se você viesse a esta terra com toda facilidade, a vida não ia ter nenhum sentido. Aliás, se tivesse, vocês nem estariam aqui, porque cada um veio aqui pela dor. Não é isto? Cada um com sua dor. Às vezes é a dor da perda, às vezes é a dor da incompreensão, às vezes é a dor da falta de entendimento, da própria responsabilidade. A dor do medo, não é isto? E aí nós vamos reunindo, e aí nós formamos o quê? Uma família. E aí é que nós vamos entender o que Jesus queria dizer. Meus filhos serão conhecidos por muito se esforçarem. Às vezes eu tenho o costume de dizer aqui, eu sou de família judia, e normalmente o judeu gosta muito de festas. Eu gosto de festa. Tanto é que eu participo de todas que são feitas aqui. Apesar de não saborear nada, porque não faz parte do meu menu. Então, mas eu gosto de festas. Mas eu gosto de promover festas. E uma das festas que eu gosto de promover é quando há o retorno daqueles que eu aprendi a amar, que fazem parte de minha família. Então, quando retornam ao mundo espiritual, à pátria de origem, eu quero fazer festas, mas quase sempre os companheiros não conseguem retornar vestidos, voltam nus, não é assim? E como que você vai participar de uma festa nu? Não dá certo, fica feio, não. Como receber os convidados nus? Não pode. Então, vamos pensar nisto. Diz. Você falou sobre a questão que a gente abusa da nossa energia. Sim. Isso me chocou muito, eu tenho refletido sobre isso Sim. nos últimos anos. Que realmente a gente não pensa nisso. A gente quer gastar toda a nossa energia com tudo, como se fosse a última vida mesmo, né? A única vida, Sim. né? Como fala. Vamos aproveitar tudo porque é uma vida só, como Sim. se fosse. Você consegue falar um pouquinho mais sobre isso? Consigo. E outra coisa, queria saber se eu consigo saber a notícia da minha cachorrinha, que desencarnou tem 5 meses. Consegue, claro. Então vamos falar. Olha bem. Quando você está pensando, você está gerando o quê? Pensamento, né? Pensamento é energia. Por quê? Você tem aí trilhões de células como usinas em constante produção. Então, você está produzindo energias. O que acontece? Mas você vai só produzir energia? Deus não cria nada sem um objetivo. Observe a natureza. Será que uma planta rasteira, uma grama ou uma grande árvore, cada uma tem um objetivo de ser criada? Isto aí é produto do acaso. Não existe acaso na criação. Até porque nós, no âmbito espiritual, nós temos grandes laboratórios. Nós temos laboratórios com plantas, com insetos, com animais, com corpos humanos. São grandes laboratórios. De acordo com o caminhar da humanidade, e nós precisamos de alterar qualquer fator da vida fisiológica ou perispirítica,
Nós precisamos laborar. Então, quando você pensa, você está gerando alimento. Mas você tem que pensar o seguinte: que tipo de alimento eu estou pensando? Que tipo de energia ou alimento eu estou gerando? Porque você é responsável por tudo que você gera. Então, vamos lá. Quando você tem um ato de impaciência, quando você sente, não vou falar ódio, quando você sente raiva, você está gerando energia. Porque você acabou de autorizar para que as suas células pudessem produzir energia tal. E aí você estará alimentando um monte de vidas com suas energias. Porque o pensamento são pequenos princípios de vida. Vocês olham para uma luz que está aqui a iluminar este ambiente, isto energia tem vida. A questão toda é uma questão de visão. Porque existe uma limitação para os olhos de vocês. Existe uma limitação, inclusive, para os olhos da ciência. Qual que é a capacidade de um laboratório dizer sobre as células que sequer a ciência desconhece? Existem células neste corpo que a ciência desconhece. O próprio cérebro, na verdade, ele é pouco. Extremamente. Olha, para você ter uma ideia. Os desencarnes que são realizados, por que muitos espíritos ficam presos aos seus corpos? Muitos ficam. Os cemitérios estão abarrotados de desencarnados humanos. Mas o que acontece? O corpo perispirítico, ele traz consigo para o mundo espiritual, ou seja, a dimensão espiritual, ele tem que trazer grande parte dos seus neurônios. Neurônios são células que gravam todas as informações de suas vidas. Os neurônios são a parte mais sensível do corpo físico, que, por sua vez, ele é a parte mais grosseira do corpo espiritual. E esses neurônios, eles vão repetindo sucessivamente as reencarnações. É onde estão todas as informações das suas vidas sucessivas e das formações dos seus futuros corpos. Então, quando eu tenho um motivo de raiva, de impaciência, de intolerância, eu estou produzindo energia suja. Mas essa energia vai alimentar outros que precisam dela. Mas com um detalhe. Indiretamente eu também, energeticamente, me prendo àqueles que fazem uso dessa energia suja. Razão porque muitas vezes são feitos exames onde você tem uma dor estomacal, sua região estomacal está ótima, seu intestino está perfeito, você nasceu perfeita. Mas como? Eu tenho dor estomacal. Está entendendo? Eu sou responsável por aquilo que eu crio e cativo. Eu vivo sozinho? Não. Por caridade, vocês não conseguem ver os espíritos que habitam suas residências. E não tem como vocês mandarem eles embora, não. Porque eles fazem parte de suas vidas. Imagina se vocês tivessem olhos de vê-los. Vocês nem dormiriam nas casas de vocês. Imagina dormindo com o inimigo. Ou com o amigo, não importa.
mas fazem parte Chora quando o do inimigo se cotidiano. torna amigo. Às vezes é muito comum no meio espírita dizer obsessores. Não. A grande maioria dos espíritos que acompanham vocês não são obsessores. Estão ligados a vocês por uma questão de afinização. Afinizam com as ideias, com os pensamentos. Como eles não conseguem um útero para nascer, o que vai acontecer? Vão continuar aprendendo com vocês. Entenderam a responsabilidade do pensamento? Então, tudo está no pensar. Cada um de vocês é espelho. É por isso que não adianta. Eu sou feliz se eu casar, eu sou feliz se eu separar, eu sou feliz se eu ter filho, eu sou feliz se meus filhos forem embora, eu sou feliz vivendo eternamente, eu sou feliz se eu tenho cachorro, eu sou feliz se eu tenho dinheiro, eu sou feliz sem dinheiro. Não, meus irmãos. A felicidade não está, ela não pode estar jungida às coisas da terra. Isto aqui é escola, isto aqui é laboratório. Como você tem uma certa experiência na área, olha que interessante. Eu disse aqui alguns anos atrás com um profissional da área da ciência, eu disse para ele, no futuro, para que a Terra receba 50 bilhões de espíritos aqui encarnados, o mundo espiritual tem que modificar geneticamente os corpos. Então, o que faremos? Vamos diminuir. Então, se seu corpo hoje gasta aí, numa encarnação de 80 anos, X quilos, numa próxima ele vai gastar 6 vezes menos, porque seu corpo será pequeno. Então, roupa, vestimenta, moradia, veículo, tudo, muda tudo. Correto? Como faremos isto? Já estão fazendo. Já estamos fazendo, já estamos trabalhando. Tá certo? Mas o processo não é tão simples como parece. Então, onde nós desenvolvemos, em que laboratório nós desenvolvemos para que isto se dê? Vamos fazê-lo através de um mosquito. Os vírus? Não, através de um mosquito. A zika? Como assim? Se você pensar numa visão apenas humanizada, você não vai conseguir entender. Não tem como. Vocês não têm medo aí de alguns mosquitos que estão por aí? Vocês já viram falar a ciência deu o nome de Zika, é isso? Zika. O que a Zika provoca? Microcefalia. Microcefalia. A ciência ainda não estudou profundamente a microcefalia. Mas através da microcefalia nós vamos conseguir fazer o quê? Diminuir os corpos para a futura humanidade. Simples assim. Não é que o protótipo já está aí na Terra. Segundo lugar, os corpos com microcefalia da atualidade são espíritos que se ofereceram para tal em razão das reencarnações sucessivas no crime. E para que eles pudessem rever os seus crimes para com a humanidade, foi oferecidos a eles a oportunidade de nascer em corpos nestas condições. Oh, que maravilha! Pelo mal se traz o bem. E esses corpos são experimentos ainda, Ezequiel? Ainda estão em fases experimentais, até porque eles precisam ainda ampliar mais, tem que retornar. Então, cada retorno, nós vamos gerando, e geneticamente também nós vamos alterando tudo. Os próprios insetos também nós vamos fazendo alterações deles. Tudo isto é feito em laboratório. Previsão. Fazemos no plano espiritual. Nós temos, nos próximos
300 anos, nós temos que trazer para cá um contingente muito grande de espíritos. Então teremos uma mudança Temos grande, que né? triplicar o número de moradores na Terra. O degredo já iniciou aqui na Terra, mas, por ordem superior, as oportunidades têm que ser novamente dadas a todos. Aqueles que entraram no processo do degredo não quiseram fazer um acordo, vamos assim dizer. De maneira alguma eu aceito isto. Por quê? Eu disse aqui recentemente que a medicina, os nossos profissionais da área médica aí terão grandes dificuldades aí a futuro. Desde que surgiu aí os últimos problemas aí de saúde aí, o que é 5 anos? Isto já houve um problema sério isto foi geral. Isto já é um processo. Não precisa de achar que, muitos acharam, isto aí é porque os homens estão fazendo isto, cometendo pecado. Não é nada disto. Isto já é um processo realizado também para as mudanças genéticas para o futuro. Por que vocês estão tendo grandes dificuldades? Inclusive, pós-Covid, surgiram aí grandes problemas, inclusive nas questões neuronais. Dificuldades de raciocínio, esquecimento. E não é só porque é muito comum dizer assim, eu estou esquecendo que eu tenho 60, 70, 80 anos. Não é isto, não. Isso é verdade. Estou observando aí jovens que conviveram 2, 3 vezes com o Covid e que estão com dificuldade de raciocínio, não estão conseguindo guardar as coisas. Tudo isso tem uma razão de ser. E que isto está deixando os profissionais um pouco perdidos. Porque quando você não encontra uma solução, você não tem resposta. O que você fala para o seu cliente? Você vai dizer, olha, eu não sei o que fazer. E aí, inventa qualquer coisa lá e diz, como você falou, isso é uma virose. Não. E não é desta maneira. Mas tudo isso já é um planejamento, é uma preparação. Segundo ponto, eu disse, inclusive, para os companheiros, existe uma ideia aí sobre a questão das reencarnações. Há um corpo feminino que atingiu a idade tal, ele não pode mais gerar filhos, pode ovular. Novo limite, 80 anos? Os homens não estão vivendo mais. As ideias das gravidezes não estão sendo sempre adiadas mais para frente. Quase que a grande maioria hoje estão deixando para receber filhos a partir dos 30, 35 anos. Nós também, os espíritos, temos que acompanhar isto. Então, nós também temos que gerar também algumas mudanças para que não haja prejuízo neste sentido. Eu disse aqui recentemente, só comigo, eu tenho milhares de espíritos necessitando reencarnar e não tem vaga. Mas assim, eu não sei se é questão de atração, assim, eu percebo que tem muita gente, por exemplo, até que aproxima de mim, que a gente conecta, que não consegue não consegue gestar. Muita gente que eu conheço, muita gente. E eu também conheço. Muitos. E não consegue. Mas muito. Por quê? Qual que é a função do corpo feminino?
para que o corpo feminino foi criado? Por que existe o duo na Terra? Feminino e masculino nunca vai mudar, pelo menos aqui, nos planetas mais primitivos. Esta é a necessidade da manutenção da espécie. O homem quer mudar isto, mas a realidade é uma só. Vamos deixar de lado as questões de provas, as questões de conceitos, mas isto é criação divina, tá certo? Agora, quando nós reencarnamos em corpo feminino, nós temos uma responsabilidade a mais. Todo espírito, para reencarnar em corpo feminino, ele precisa de fazer cursos prolongados no mundo espiritual para que poder fazer o quê? O primeiro ponto do amor é a gestação. Por que que o espírito em corpo feminino ele tem muito maior capacidade de amar? Aí, quando chega na Terra, ao invés de aproveitar esta oportunidade, o que faz? Deixando de lado as provas, viu? Aí entra para a questão estética. Eu tenho os meus direitos, mas a nível espiritual veio com a ficha de trabalho. Não é questão de direito. Liberdade, todos têm a liberdade de fazer o que querem, mas tem que ter a responsabilidade de assumir o que querem. Razão porque, ao retornar, e isto com grandes dificuldades para receber até alguém que vai dar a ele a oportunidade de renascer. Num tom de brincadeira, falando a verdade, recentemente eu disse que aproveitando algo que foi criado aí pelos governantes de vocês, e aproveitando a oportunidade, como que fala? Levar vantagens. Algumas, grande parte, muitas mulheres de poder aquisitivo menor estão engravidando, estão recebendo esses espíritos sem quantidade. Então, pelo menos estamos trabalhando para que eles... Então, o que vai acontecer? Não é uma reencarnação de amor, mas aquele espírito que precisa nascer, ele vai nascer, vai receber o que precisa durante um período, depois ele desliga e vai caminhar sozinho. Porque esta ideia de que o filho, para ser amado, ele tem que estar preso à mãe, não. Então, é aí que nós estamos conseguindo, neste Brasil, de gerar grandes reencarnações. Olha para você ver. Eu não estou falando que vocês não têm que cuidar dos seus corpos, não têm que ser belos, tem que ser sim. Deus criou tudo belo, não pode ser feio, não. Mas também não se pode criar um endeusamento e achar que o mais importante é o corpo físico. Ele é temporário. Então, precisamos refletir melhor. Tá certo? É isso, meu tempo venceu. Então, não esqueça do que eu disse. O nome da equipe é a Equipe Amor. O menino, eu vou ter que ir embora. Isso. Você não me pediu notícias? Eu vou te dar. Vai te levar lá. Não é melhor assim? Aham. Boa noite, Boa noite. Obrigado.